efetuando aí o cadastro de funcionários, porteiros, zeladores para uso do sistema. Obviamente, para cada um que utiliza o sistema, ele pode ter um perfil daquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer. Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Nós vamos vir aqui em cadastros. Na parte de cadastros, nós temos aqui, ó, usuários. Usuários. Aqui que nós criamos o usuário. Por enquanto só está com o meu usuário, administrador, mas eu vou vir aqui no mais aqui, eu vou criar um novo cadastro. E eu vou dizer o seguinte, nome, sei lá, José Francisco. Cargo, porteiro. Tá? Usuário, nesse momento, o José Francisco vai colocar o usuário e a senha dele. O usuário, eu normalmente coloco o primeiro nome, José, e vou colocar aqui, ó, personalizado, uma vez que o José não é administrador. O José pode colocar a senha dele, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nessa hora você vai chamar o José para que ele coloque a senha dele, e a senha vai ser só dele, porque todas as vezes que ele for usar o sistema, ele vai se logar com o nome dele. Então vamos lá, está definido a senha do José. Aqui são as permissões que o administrador, no caso o síndico ou o conselho do condomínio, vai permitir que o José, como porteiro, possa ou não fazer. Então, por exemplo, visualizar configuração avançada. O porteiro não precisa disso. Configuração avançada também não precisa. Visualização de configuração local, não precisa. Configuração local, não precisa. Gerenciar dispositivos, aí sim, podemos deixar ele visualizar os dispositivos. O que são esses dispositivos? Os leitores, o equipamento que vai fazer a leitura do automóvel. Então eu posso deixar ele visualizar, mas eu não vou deixar ele ter nenhum tipo de ação em cima desses acionadores. Visualizar as controladoras, posso deixar a visualização das controladoras, receptores e perfis de acesso. Configurar as controladoras? Também não. Configurar receptores? Não. Configuração de perfis de acesso? Podemos deixar ou não, depende das características. O perfil de acesso se é morador, se é prestador de serviço, então ele consegue criar novos perfis de acesso. Eu, particularmente, prefiro deixar que o zelador ou alguém de cargo administrativo configure os perfis de acesso. Visualização de câmeras e DVRs, podemos deixar. Configuração? Também não. Visualização de configuração de display? Também não. Configuração de display? Não. Visualizar configuração de anti-passback? Não. Configuração de anti-passback? Também não. Explicando o que seria anti-passback. Anti-passback são regras do tipo, se ele colocar a face dele para um outro entrar e depois colocar a face dele de novo para ele entrar, aí ele não consegue. A gente coloca um tempo entre a mesma pessoa no facial. Quando ele coloca a facial numa primeira vez, ele só vai poder colocar de novo daqui a 1 minuto. Ou a gente pode criar regras do tipo, se ele não saiu, né, se ele não colocou a face para sair, quando ele vier no outro dia, ele não vai conseguir entrar porque vai dar entrada sem ele ter saído. Né? Então, sempre bom quando a gente usa essas regras, ele só vai poder entrar no outro dia se ele saiu do condomínio. Então, ele sempre vai ter que passar a face para poder sair do condomínio. Se ele passou a face para entrar e saiu de carro, no outro dia, quando ele for tentar passar, ele vai aparecer como reentrada. Aí ele não consegue passar. Então, são regras de anti-passback que depois a gente vai fazer um outro videozinho para falar de anti-passback. Né? Conectar e desconectar concentradores, isso não precisa. Fechar software, é interessante, vamos deixar ali fechar o software. Né? Editar filtro de eventos, eu vou tirar, a partir do momento que vocês estiverem usando, vocês podem trabalhar aqui ou não, dando mais ou menos permissões. Importar dados do Guarita, isso aqui é se tiver o módulo NICE ou não, eu vou deixar sem. Configuração Control Condo, vamos deixar fora. Configuração da tabela de horários para leitoras, podemos deixar. Configuração de horários permitidos, mas podemos deixar, mas isso também seria algo que o zelador ou a administradora assim o faça. Eu vou deixar sem.
Então, acho que na parte de configurações, eu não deixaria muita coisa para portaria, não. Tá? Depois nós vamos aqui para cadastros. Visualizar moradores? Ok. Visualizar RG e CPF dos moradores? Ok. Editar dados dos moradores? Aí também, de novo, ele pode ir lá e mudar o nome do morador. Eu tiraria isso da portaria. Editar veículos dos moradores? Tiraria. Aí é uma questão da administração achar que pode ou não pode colocar isso para o porteiro. Adicionar acionadores dos moradores? Tiraria. Editar proprietário da unidade? Também não. Editar autorizações de visitas? Pode até deixar. Editar tipos de parentescos? Não. Editar tipos de contato? Também não. Visualizar áreas comuns? Deixaria. Editar áreas comuns? Não. Visualizar tipos de veículos? Deixaria. Editar tipos de veículos? Não. Vamos lá. Continuando. Editar motivos de visita pontual? Visualizar? Eu deixaria aqui mais na visualização. Editar unidades? Editar dados do próprio usuário? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? O usuário poder, a portaria poder editar os dados do usuário. Vamos deixar. Visualizar visitantes e editar visitantes. Aqui tudo bem. Né? A gente pode deixar porque vai ter a ver com a função do próprio porteiro. Visualizar dados do instalador, editar dados do instalador, ok. Relatórios. Relatórios de eventos. Podemos deixar relatório de entregas, de moradores, de pânico, de recado, de unidade, de veículos, de visitas ativas. Talvez eu tiraria aqui o relatório de moradores. Acho que o porteiro não tem que ver isso. Relatório de eventos pode ser. Relatório de eventos é quando as pessoas entraram ou saíram. Pode deixar. Agora, relatório de moradores eu tiraria. Relatório de pânico, pode deixar. De recados, relatório de unidades, também pode deixar. Relatório de veículos, de visitas ativas, visitas, visitantes, relatório de chaves. Logs de modificação de cadastro, tiraria. Relatório de vagas, relatório de moradores, de bolsões, relatório de vagas de unidades. Relatório de áreas comuns, relatório de autorização, relatório de visitas, relatório de eventos, central de incêndio. Muita gente não usa isso. Backup, permitir backup? Não. Né? Quem faz o backup é a administração. Úteis. Visualizar visita recorrente? Ok. Editar visita recorrente? Ok. Visitar visita única? Ok. Correspondência? Ok. Recados? Ok. Áreas comuns? Ok. Cadastro de chaves, emprestar chaves. Limpar autorizações vencidas, emprestar chaves, mensagens internas. Ok. E aí eu salvo esse José Francisco, porteiro. Né? Se eu criar uma nova permissão, vamos lá, tá? Além do José Francisco, tem a Maria Amália. Então, eu vou vir aqui, ó, novo, Maria Amália. Cargo, porteiro. Usuário, Maria. Né? Eu vou pedir para a Maria colocar a senha dela. 1, 2, 3, 4. Aí ela chama-se o porteiro, né, para que se coloque a senha que vai ser só dele. 1, 2, 3, 4. Definir senha. Aqui a Maria vai de novo ser personalizado. Para não ter que fazer tudo isso de novo, eu vou vir aqui, ó. Para Maria, eu vou copiar as permissões do José. Tá, ó, copiar permissões. Tem certeza que deseja copiar do usuário José no usuário Maria? Sim. Né? Vou salvar. Agora, a Maria, se eu for pegar o José Francisco e a Maria Amália, eles vão estar com o mesmo padrão, né, de acesso. Ok? Bom, fechamos aqui. Né? Se eu vier agora aqui, ó, eu saí, toda vez que um usuário termina de usar o sistema, ou pode vir por logoff aqui, que é a saída, ou por aqui. Então, se eu vier aqui José, né, vou entrar aqui no José, 1, 2, 3, 4, acessar o sistema, vai aparecer aqui, ó, José, no momento em que ele começou a utilizar e as informações. Ou seja, tudo que ele for fazer vai ficar num relatório de logs, que se tiver algum problema, a gente vai saber exatamente quem usou o sistema. Aí, conforme for utilizando,
porteiro pode falar, eu não faço isso aqui, seria importante. Pode-se voltar lá de novo e ir colocando clicando ali para dar mais ou menos ações para o porteiro, ok? Abraço a todos e até o próximo vídeo.